E hoje a gente conta com a participação dele novamente, o Jacob Vicente, que é o nosso entrevistado de hoje, e ele vai falar sobre tirar dúvidas, né? Sobre declaração de imposto de renda. Bom dia, Jacob. Bom dia, Vanessa. Bom dia, fãs do Giroplay também. Tenhamos todos uma ótima semana, né? Pois é, para todos nós, né? Esperamos que essa semana seja uma semana agitada, como todas as outras, para a gente poder ficar com bastante adrenalina, né, Vanessa? Exatamente. Bom dia, Jacob. Bom dia a todos que estão acompanhando aí o Giroplay amanhã. Espero que tenhamos muitas notícias quentes aí, boas durante a semana. Com certeza. Lembrando que você que está nos assistindo pode participar da nossa programação. Você que nos assiste pelo Facebook, você que nos assiste pelo Instagram, mande sua pergunta, participe conosco aqui, interaja, né? Facebook, Jornal Giro SA, Instagram também, curte a nossa página, segue a gente, né? YouTube também, Jornal Giro SA, em todas as plataformas digitais. Vanessa Dainese, fique à vontade para começar já a entrevista com o Jacob nesta manhã de segunda-feira. Bom, primeiro dar mais uma vez bom dia ao Jacob pela nova participação aqui no Giroplay Manhã. E, Jacob, dia 30 termina o prazo para prestar, né, a declaração, fazer a declaração do imposto de renda. Então, eu começo te perguntando, Jacob, quem deve fazer a declaração de imposto de renda? A gente ainda tem dúvida se enquadra ou não. Quem é que deve fazer essa declaração? Olha só, as pessoas obrigadas a declarar imposto de renda são aquelas que ganharam, né, receitas de rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Então, essas pessoas são obrigadas a fazer a declaração de imposto de renda. Uma outra situação também, pessoas que tenham recebido a rendimentos acima de R$ 40 mil. E aí pode se misturar rendimentos tributáveis, rendimentos isentos, são algumas outras formas de rendimentos, né? Ou então pessoas que tenham patrimônio acima de R$ 300 mil, essas pessoas também estão obrigadas a fazer a declaração de imposto de renda. Ou, e finalizando aí, né, que eu estou olhando aqui no meu script aqui, teve algum ganho de capital ou alienação de bens e direitos aí, né? Alguma coisa de venda de imóveis, e aí pode estar relacionada aí nesses outros parâmetros que nós falamos aqui. Jacob, como a gente está no meio de uma pandemia, muitas pessoas às vezes não têm o tempo de ir até um contador de confiança para poder fazer essa declaração. Então, o que deve constar, além dos bens, né, dos ganhos, o que tem que constar nessa declaração? Isso. Olha, então, assim, pensando numa estrutura da declaração, né, nós vamos ter a figura dos rendimentos, seja ele tributável, isento, né? Esse daí vai ser o primeiro quadro. Aí depois a gente cai no outro quadro, quem são os nossos dependentes. Também é sempre importante destacar, todos os dependentes, é obrigatório que tenha CPF. Se eu for colocar um dependente, por exemplo, meu pai, meus avós, né? E eles tenham recebido receitas também, rendimento do INSS, por exemplo, como aposentadoria, vai ser declarado também essa aposentadoria que o nosso dependente ganha. Aí depois tem uma outra figura, que são as figuras pagamentos. Então, existem algumas relações lá de pagamentos que a gente precisa informar. Tem alguns pagamentos que são dedutíveis de imposto de renda, outros não. Por exemplo, o pagamento que é dedutível de imposto de renda, tudo que é ligado à área da saúde, aí vai ser dedutível de imposto de renda. Um outro pagamento, exemplo, que não vai ser deduzido, mas é obrigatório o lançamento, é se você pagou aluguel, né? Então, se você pagou aluguel, não vai deduzir o seu imposto de renda, mas é obrigado a fazer essa informação no imposto de renda, pagamentos. Aí depois a gente tem o próprio quadrante de bens e direitos, né? Lá a gente vai falar quanto que a gente tem em saldo em conta corrente. Tem muita gente que pensa que ali em bens e direitos é só se colocar carro, imóveis. Não, coloca também os rendimentos financeiros, tá bom? Aí depois a gente já começa a entrar já em outros quadrantes aí um pouquinho de mais complexidade. Ah, eu não ouvi a pergunta. E houve alguma mudança na forma da declaração do ano passado para esse ano? Existe algum ajuste, alguma novidade que foi incluída ou alguma mudança no modelo de prestação de declaração? Em relação às declarações de imposto de renda, todo ano ela é feita, ela recebe algum tipo de atualização.
Então, no programa mesmo, existem algumas facilidades que foram criadas, tá? E aí, na hora que a pessoa que já está manuseando, está cada vez ficando mais indutível fazer o auto-preenchimento da declaração. Esse ano, por exemplo, ficou muito mais fácil preencher a declaração pelo celular, pelo app do celular é muito mais fácil. Agora, em outras questões, ainda sempre se pede ainda a forma de você declarar em bens e imóveis. Eu preciso detalhar mais o imóvel, né? Colocando o número de IPTU, se existe matrícula do imóvel, qual foi o cartório de registro. Tem algumas informações mais detalhadas que o nosso governo está começando a fazer. Você consegue pegar o informe de rendimento. No informe de rendimento vai vir a informação saldo em 31/12 e vai vir uma informação importante. Se houver uma aplicação em poupança, por exemplo, então houve rendimentos durante o ano. E aí vai vir rendimentos durante o ano que a gente chama de rendimentos isentos, né, para a poupança. Aí vai sair o valor. E esse valor de rendimento também é necessário informar na declaração de imposto de renda, não só o saldo. Jacob, você falou da questão do dependente, né? Eu queria saber quem pode ser incluído, né, como seu dependente, se tem alguém que não pode ser. Quando a gente sabe que pode colocar aquela pessoa como seu dependente no imposto de renda e quando você não deve pôr. Isso. As pessoas que podem ser colocadas no imposto de renda são nossos filhos, nossos pais, nossos avós, né, ou pessoas que nós detenhamos guarda judicial ou cônjuge. Todas essas pessoas podem ser incluídas como dependente na declaração. No entanto, aí vem a pergunta que você falou, se deve ou não colocar, né? Essa é uma pergunta muito tradicional que a gente recebe no escritório. Porque as pessoas querem colocar mais dependentes na intenção de ter uma possível restituição. Quanto mais dependentes, aí o governo vai colocar uma tabela aí para fazer o cálculo, e a pessoa entende que quanto mais dependente, maior a restituição. Mas se o dependente tiver receita tributável, então, por exemplo, a minha mãe, os meus avós, tiverem rendimentos tributáveis, ele vai ser somado ao meu rendimento. E isso vai gerar um imposto a pagar. Então tem muita gente, e às vezes eu recebo aqui no escritório pessoas com imposto de renda a pagar de anos anteriores, e que o motivo do a pagar é justamente porque informou um dependente. E aí ele informa o dependente, mas não informa quanto o dependente ganhou. Aí o que acontece? Cai na malha fina da Receita Federal, a Receita Federal imputa os valores do dependente, quanto que ele ganhou no ano, e aí gera o imposto a pagar, gera bastante problema. Então, assim, se eu devo ou não colocar, é fazer uma análise se esse dependente se ele tem renda tributável. Se tem renda tributável, eu vou analisar. Mas antes de tudo isso, gente, é sempre importante destacar, o dependente tem que ser de fato o seu dependente, né? Então temos aí, às vezes, vemos que pessoas querem incluir dependentes que não são de fato dependentes. Isso também gera um outro grande problema, tá bom? Você falou da malha fina, né? Eu queria saber quais são os principais pontos que pode levar uma pessoa a cair na malha fina, a chamar a atenção da Receita para alguma coisa ali que eles acham que está irregular. Isso. Os principais pontos. Você ter rendimento tributável e declarar 1 centavo de diferença já vai gerar um grande problema, tá bom? Por exemplo, tem pessoas assim, aposentados acontece bastante. Então o aposentado ele ganha um salário mínimo. Aí, só que ele às vezes tem algum outro tipo de rendimento que possa, ou algum tipo de desconto que possa ter existido nessa aposentadoria. E aí ele vai lá e, ao invés de ele pegar o informe de rendimento lá pelo site do INSS, não, ele faz uma continha de quanto ele teve no banco dele. E ele quer declarar aquele valor, só que aquele valor não era o total de rendimento pago, porque existiu descontos. E ele lançou no imposto de renda já o líquido, sem os descontos. Aí gera um problema. Então, principais motivos. Rendimento tributável é declarado de forma diferente, a empresa declara um valor que te pagou e você declara um valor diferente. 1 centavo de diferença gerou problema. Dependentes que as pessoas incluem sem colocar aos seus rendimentos. Isso daí também gera muitos problemas, assim, de muito rápido, sabe? Papum, já tá em malha fina. A dica que eu posso dar aqui para essas pessoas é assim, ó. Na janela pendente eu posso corrigir tudo, retificar uma declaração, né? Tirar um dependente se fosse o caso. Só que as pessoas esperem cair em malha fina, aí tudo muda de figura. E depois de quanto tempo, Jacob, você entregou a declaração de imposto de renda, você pode fazer uma alteração de algum valor? Ou de alguma informação, eu não sei o termo correto que usa isso. Depois de quanto tempo você tem para poder fazer essas adequações e deixar tudo certinho? Isso.
Então, assim, eu posso fazer a retificação da declaração sempre que ela não estiver em malha fina, tá bom? Então, esse período que ela está pendente, eu posso fazer uma retificação. Se por um acaso ela ficou processada, mas no futuro eu entendi que estava alguma coisa divergente, eu posso fazer uma retificação. Esse prazo de retificação é os últimos 5 anos. Então, não estando em malha fina, eu posso retificar uma declaração num prazo de 5 anos. Ok. Jacob, quem não fizer uma declaração de imposto de renda, a gente sabe que depois pode ter alguma restrição no CPF. Além disso, quais os outros problemas que podem acarretar na vida de quem não faz a declaração de imposto de renda? Isso, Vanessa. Além de ficar com restrição no CPF, né, ele fica lá com a situação de suspenso, o que já dá um impacto de cara muito rápido com a sua relação bancária. Os bancos já bloqueiam as suas operações quando o seu CPF está suspenso. Olha só o tamanho do impacto. Aí quando a gente vai procurar resolver essas coisas, essa relação, colocar meu CPF regular, eu vou ter que fazer a declaração de imposto de renda. E lá eu vou ter que buscar todas as informações para declarar, e aí vai se pagar uma multa, né? A multa é a partir, tá? A partir de R$ 165,74. E aí, com isso, eu vou declarar imposto de renda, pagar uma multa a partir desse valor e aguardar uns de 2 a 5 dias úteis para que o meu CPF esteja regular e eu passe a ter as minhas atividades normais quanto a banco, por exemplo. E, Jacob, quem é isento de fazer declaração, que não tem esse rendimento no valor estipulado, ela tem que fazer declaração de isento? É obrigatório? Ela pode ter algum problema se ela não fizer a declaração? Isso. As pessoas isentas, atualmente nós não temos um modelo de declaração que a pessoa tenha a obrigação de informar à Receita Federal que ela é isenta. Então, o fato já de ela não declarar imposto de renda já o coloca na condição de isento, tá bom? Então, ela não estando obrigada dentro das opções, ela não vai declarar o imposto de renda e ela, nesse momento ela já se autodeclarou isento. Não há o que se declarar para o governo como declaração de isento. Aí o que eu costumo brincar para as pessoas isentas fique em paz, né? Não precisa se preocupar com nada para declarar que você já é isenta já de imposto de renda. Mesmo se ela tiver um imóvel, um veículo, ela pode não declarar. Ou nesse caso, mesmo que ela não tenha o rendimento, tendo o imóvel, tendo o veículo, ela precisa fazer essa declaração. Isso, aí ela, nesse caso, se ela tiver um patrimônio acima de R$300 mil, né? Aí ela precisa fazer a declaração. Então, pessoas que não têm patrimônio acima de R$300 mil, não recebeu acima de R$28 mil de rendimentos tributáveis, não recebeu rendimentos isentos e tributáveis juntos acima de R$40 mil, essas pessoas são declaradas isentas. Ok. Certo. Tem mais alguma pergunta? Tranquilo, só estou aqui observando os esclarecimentos dele e pensando comigo, estou danado. Para não falar outra palavra. Posso dar mais uma dica? Pode, por favor. Tem uma dica que eu costumo tratar muito com as pessoas, é essa relação que a Vanessa está falando agora das pessoas isentas, né? Então tem muita gente que se auto-intitula isento. Por que ele se intitula isento? Eu sou um profissional liberal, eu sou um profissional informal, então eu recebo meus rendimentos, né, o meu salário, vamos colocar assim, o que eu ganho no mês, são de diversas pessoas, e essas pessoas não declaram que me pagou. E aí, com isso, eu me sinto escondido da Receita Federal, vamos dizer assim. Só que as coisas não são mais tão bem escondidas assim, né? Então vamos falar que a Vanessa aqui, ela é informal, e ela durante o ano, ela ganhou R$30 mil de diversas pessoas físicas ou jurídicas. R$30 mil. Nessa condição, a Vanessa, ela já é obrigada a declarar imposto de renda, porque ela ganhou acima de R$28 mil. Só que ela entende que ela é informal, né? Então a Receita Federal não está achando ela. Só que a Vanessa, ela tem um cartão de crédito. E nesse cartão de crédito, a Vanessa paga todas as contas dela. Então, quanto que ela pagou de cartão de crédito no ano? R$30 mil. Percebeu aí que agora a Receita Federal tem uma informação de pagamento da Vanessa? A Receita Federal pode não ter informação de recebimento da Vanessa, mas ela tem informação de pagamento da Vanessa. E aí vem a pergunta, Vanessa, como você conseguiu pagar R$30 mil no ano se você se declarou isenta? Esse tipo de coisa, gente, acontece demais. Pessoas que têm rendimentos diversos se intitula isento, ou se intitula que a Receita Federal possa não te achar, mas ele tem a figura pagamento, cartão de crédito, ele tem boletos da escola, né, do filho dele, ele tem boletos da faculdade.
tudo que está no mundo financeiro está sendo pago com seu CPF, você como titular. E a Receita Federal recebe essas informações, aí ela faz uma continha de mais e menos. Pagou X, cadê o Y aqui de entrada para poder pagar X? Não tem, vamos chamar a Vanessa. Qual é o prazo que eu chamo a Vanessa? Nos próximos 5 anos, para ela esclarecer como ela pagou o cartão de crédito. Aí ela vai falar, o Adriano me emprestou dinheiro. Puxa, o Adriano te emprestou dinheiro? Cadê, Adriano? Vai na sua declaração que você emprestou dinheiro ou doou dinheiro para a Vanessa. Então são coisas que a gente vai gerando problemas sem necessidade. Pois é, vamos tomar cuidado. E claro, todas essas dicas que o Jacob deu, a questão de entrar lá uma vez por mês, verificar, a gente sabe que para o nosso dia a dia acaba sendo complicado, porque a gente tem uma série de coisas para resolver, não é tão simples assim, por isso que você deve procurar um profissional aí qualificado, que entenda, que saiba, para poder te ajudar, te orientar, né, nessas questões aí. Então o Jacob aí passando essas orientações, fica mais esclarecido. Se você ainda não tem quem te ajude, um profissional que te ajude com isso, né? Procure um profissional que possa te esclarecer aí, né, Jacob? Mais uma vez, obrigado, viu? Tem mais alguma coisa que precisa esclarecer, Jacob, que você acha que é importante frisar para quem ainda não fez e tem que fazer ainda essa semana, até dia 30, a declaração? Isso, a dica que fica é faça até o dia 30, não fique esperando que o governo vai prorrogar novamente, essa expectativa não existe. Tem que o pessoal não perder o prazo, né? Tá bom, Jacob, Jacob, obrigada. Pode se despedir dele, Vanessa. Jacob, obrigada, viu? Mais uma vez aí pela sua atenção, pelos esclarecimentos tão importantes aí que você nos trouxe.